Então chegamos no capítulo final da leitura comentada do livro dos Pratos Austríacos da Menger, o capítulo 12, que trata de Karl Menger, finalmente, depois de uma jornada por 11 capítulos, passando por todos os pensadores que são os protos austríacos, chegamos no capítulo que vai falar sobre o fundador da Escola Austríaca de Economia e o cara que é tido como das três pessoas que chegou à teoria da utilidade marginal decrescente. Mas vamos falar sobre isso depois da vinheta. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Este é um canal de viés auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, hoje é o dia do encerramento da leitura comentada do livro dos Pratos Austríacos da Menger e também o encerramento do ano de 2023. Esse vídeo está sendo lançado no dia 31 de dezembro, então feliz ano novo para todo mundo aí que for assistir o vídeo. Agradeço pela companhia aí ao longo do ano aí, pra galera mais assídua aí do canal. Foi um bom ano, assim, em termos de canal, de certa forma. Um pouco estranho, porque tive algumas complicações, né? Eu tive um problema de saúde, depois... Na verdade, na ordem correta, né? Roubaram meu celular, depois eu tive um problema de saúde, então isso deixou o canal inativo por 2 meses, mais ou menos, mas... Mesmo assim, usando os números do canal foram muito bons. O canal quadruplicou de tamanho nesse ano, pra vocês terem uma noção. Tô quase batendo 1000 inscritos aí quando eu tô gravando esse vídeo, né? Tô com 846 inscritos, faltam 154? Acho que é 154. Enfim, alguma coisa assim, eu sou ruim de matemática. Galera mais antiga do canal sabe. Mas se inscreve aí, me ajuda a bater os 1000 inscritos aí. Muito importante, provavelmente não vai bater esse ano, mas não tem problema. Bate ano que vem é certeza. Também comenta aí no canal o que você achou da série de maneira geral. Ela não acaba aqui, tá? Essa é a primeira parte, a segunda parte vai ser o livro Ação, Tempo e Conhecimento, que vai começar amanhã, no dia 1º, também conhecido como só ano que vem, então fazer essas piadinhas com um ano. Eu não vou aguentar, vou ter que fazer essas piadinhas. Então, próximo vídeo do canal só ano que vem, também conhecido como amanhã. Então, acompanha aí também, se inscreve, importante. Se você está chegando aqui no primeiro... Esse é o primeiro vídeo no canal, se inscreve, ajuda bastante. E não recomendo que você acompanhe este vídeo em específico, porque, de novo, já tem um monte de vídeo sobre esse livro. Esse é o último vídeo da série, então vai lá na descrição. Tem o link da playlist do canal com a leitura comentada desse livro, todo ele, né, os 11 capítulos anteriores. Segue lá e vem vindo até chegar aqui, né, e depois você acompanha. Mas se você também quiser acompanhar o último capítulo do livro, não tem problema, é com você. Na descrição também tem um link para download do livro, não é do site do Instituto Mises nem do Instituto Rothbard, que é onde eu geralmente deixo, porque lá não tinha o PDF desse livro. Então eu deixei de um outro site, eu testei o arquivo, baixei, não deu antivírus, não tem nada de vírus no arquivo, então pode baixar, e também está funcionando, né, de certa forma. Então, baixa lá. Outra coisa importante também na descrição, os meios para apoiar o canal, você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, por criptomoeda, ou pode mandar um Pix mesmo aí para ajudar a apoiar o canal. Na descrição também tem todos os parceiros do canal, você pode comprar um curso de inglês aí se você estiver precisando aprender a falar inglês. Recomendo a Make Easy English, é do Natão, um libertário igual a gente, então manda um zap lá pra ele e fala, pô, o Libertário 03 lá, o Caio do canal Libertário 03 te indicou aqui, falou que se ANCAP e dá aula de inglês, aí ele vai te dar uma condição especial lá, então me ajuda ele, se ajuda também aprendendo a falar inglês, porque as perspectivas para 2024 para o Brasil são péssimas, então talvez a melhor saída para o Brasil seja o aeroporto, e se você for sair do Brasil é melhor você falar inglês, que isso te dá uma gama de países que você pode ficar. Outra coisa importante também na descrição, a Ana, minha design de thumbs, quem faz as thumbs aqui do canal, e também cuida da parte gráfica do Instagram, então se você quiser contratar alguém para fazer o seu Instagram, essas coisas, thumb de canal, ela é indicada também, é libertária, só faço negócio com libertários, né, então ajuda a gente aí também, né, a gente assim que eu falo meio libertário, né, circulando dinheiro por libertários. Se você quiser dar uma olhada no trabalho dela, basicamente o meu Instagram é um grande portfólio do trabalho dela, então você pode ir lá e dar uma olhada, todas as artes que estão lá são delas. Então você pode verificar lá e já aproveita, já que você vai no Instagram e aí na descrição já segue em todas as redes sociais que tá tudo aí. Mas sem mais delongas, feita essa longa introdução, vamos aí ao capítulo 12 do livro, que é o capítulo de Karl Menger, começando pelo primeiro tópico, que é a introdução. Chegamos enfim ao capítulo derradeiro dedicado ao fundador da moderna escola austríaca.
Por ser o mais conhecido dentre todos os pensadores dos capítulos anteriores, e, portanto, por existir ampla bibliografia sobre a vida, a obra e a importância de Karl Menger, acreditamos que neste capítulo final não há necessidade de explanações longas. Karl Menger é geralmente reconhecido por duas contribuições: a de ser o fundador da escola austríaca e a de ser cofundador da doutrina da utilidade marginal. Quanto à primeira, não há polêmicas, embora Menger tenha sido influenciado, como é natural, pelos proto-austríacos estudados nos capítulos anteriores, bem como, ainda que parcial e indiretamente, por alguns economistas da chamada escola clássica. Mas a segunda, como vimos nos capítulos 9 e 10, dedicados respectivamente a Jaime Balmes e a Hermann Gossen, não correspondem à verdade. Então, não corresponde à verdade, na verdade. Então, por isso que eu falo, leiam lá desde o começo e tal. De fato, assim, dizer que o Menger é o fundador da teoria da utilidade marginal decrescente, ou cofundador, é um erro. Dizer que ele é o fundador é um erro porque quando ele chegou à conclusão, duas outras pessoas também chegaram a essa conclusão. E dizer que ele é o cofundador é também um erro, porque ele não foi, nenhum dos três foram. Quem foi, na verdade, é o Jaime Balmes, que foi o assunto do capítulo 9. Então, muito importante, porque esse cara é bem desconhecido e foi uma grande sacada do professor Biratan Giorgiori colocar ele aqui no capítulo, no livro. E eu não conhecia esse pensador, tá? Eu fui pesquisar um pouco sobre ele depois, assim, né? Bastidores aqui do canal. E realmente é bem interessante as coisas que ele escreveu. Eu li um pouco dos textos dele. Infelizmente muita coisa dele está em espanhol ainda. Eu não sou muito bom com espanhol. Um pouco que estava em inglês e eu consegui ler. Eu achei interessante porque realmente ele antecipa mesmo. Ele vai para a mesma conclusão que o Menger, só que 27 anos do Menger, né? Então, acho que 17 anos, se não me engano. Então temos temos um problema aí. Porque dizer que o Menger é o fundador da escola austríaca, ok, legal. Agora dizer que ele é o fundador da teoria da utilidade marginal, não, não é. Ele foi antecipado por isso. E fica o meu elogio aí ao professor Biratan Giorgiori. Eu não sei se ele está acompanhando, tá? Pelo menos ele interagiu com algumas publicações da série. Então, professor, se você estiver acompanhando, obrigado pela moral e chegando no vídeo final da série. Foi uma série longa, né? Mas o vídeo do senhor também é longo. O livro do senhor também é longo. Então, obrigado mesmo, porque tem sido uma experiência muito enriquecedora, assim, trazer esse conteúdo aqui pro canal. E só seria possível pelo brilhantismo do professor Biratan Giorgiori, que escreveu um livro excelente. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. É fato que Menger trabalhou separadamente de William Stanley Jevons e Leon Walras, e cada um deles chegou a conclusões semelhantes e corretas a respeito da determinação do valor mediante o princípio da utilidade marginal, porém por métodos diferentes. Também é verdade que Menger, ao contrário de Jevons, não acreditava que o consumo de bens fornece úteis ou unidades de utilidade. Em vez disso, percebeu que os bens são valiosos porque servem para vários usos, cujas importâncias são diferentes segundo as escolhas individuais subjetivas e o tempo em que estas são feitas. Por exemplo, suponhamos que você disponha de 4 folhas de papel em branco em seu escritório e, já tarde da noite, ainda permaneça lá trabalhando. Se você, em uma pausa para descanso, resolver utilizar de algum modo essas folhas, a primeira será usada para satisfazer os seus fins mais importantes naquele momento, como de anotar o endereço de um amigo que você acabou de saber pelo telefone, a segunda para deixar um recado na mesa de sua secretária, avisando que no dia seguinte não irá ao escritório na parte da manhã, e as folhas seguintes você utilizará para fins sucessivamente decrescentes em importância, como, por exemplo, afinar a ponta do lápis na terceira folha e fazer um barquinho de papel com a quarta. Isso aqui é uma coisa que parece assim, hoje, esse conceito ele parece meio óbvio, assim, não para todo mundo, né, mas enfim, é uma coisa que, tipo, sei lá, eu chego para você e te ofereço um controle de ar-condicionado. Aí digamos que você não tem um controle para o seu ar-condicionado. Fala, pô, legal, aceito. Aí eu te ofereço um segundo controle. Você fala, pô, tem um amigo meu que tá precisando aí também, não tá sem controle, sei lá, o controle dele tá ruim, eu vou pegar isso aí e vou dar pra ele lá, ele fica de boa. Eu te ofereço um terceiro controle de ar-condicionado. Você fala, puta, cara, 3 controles, o que eu vou fazer com 3 controles? Um eu vou ficar pra mim, ou um eu vou dar pro meu amigo. Tá, esse terceiro eu vendo, vai, você tá me dando aí, eu vou vender esse treco aí, sei lá, de repente 100 conto aí, 50 conto, alguém paga nesse treco aí, eu faço um dinheirinho. E sei lá, daqui a pouco eu te ofereço um quarto, um quinto, sexto, sétimo, oitavo. E você vai falar, não, cara, eu não quero. Nem de graça eu quero mais isso, entendeu? Aí é um conceito que buga os marxistas, né? Porque para eles vem, o valor é do trabalho. Não, é da utilidade marginal. Porque assim, digamos que eu tenha 10 controles de ar-condicionado iguaizinhos a esse. E eu saia dando esses controles para as pessoas. O trabalho para produzir os 10 controles é o mesmo. E se eu 10 controles para 10 controles com a mesma pessoa, essa pessoa provavelmente vai chegar a um ponto que ela não vai aceitar um novo controle.
E aí, por que ela não está aceitando? O trabalho é o mesmo. Aqui, ó. Plástico, os botãozinhos aqui, tudo a mesma coisa para poder produzir. Por que a pessoa não aceita? É a utilidade marginal decrescente. O valor ele vem disso, ele não vem de trabalho, nem nada do tipo. Isso aí é o erro que veio do Adam Smith, na verdade, e foi importado pelo Marx nas doideiras lá que ele escreveu, então é um erro crasso da economia, mas as pessoas ainda cometem esse erro hoje, principalmente marxistas, mas assim, no mainstream acadêmico, pelo menos isso, a, a teoria marxista ela é tratada como algo só para estudar na história do pensamento econômico. Hoje ninguém ensina em faculdade que o valor vem do trabalho. Assim, pelo menos em curso de economia, tá? Em curso de história, essas coisas, enfim, eles vão ensinar essas merda porque né, é merda mesmo. Esses cursos é diploma que você tira para poder limpar o rabo. Mas em economia, assim, em matéria de economia mesmo séria, você vai ver marxismo na história do pensamento econômico. Você não vai ver tipo assim, ah não, então o valor vem do trabalho, essas coisas. Não, você vai ver Karl Menger, Walras, esses caras como tipo, ó, eles fundaram a teoria da utilidade marginal decrescente, o que, como volta no que eu estava comentando anteriormente, não é verdade. É uma informação incorreta. Quem fundou essa teoria é o... Ah, cara, eu até esqueci o nome dele aqui, deixa eu voltar na página anterior. Jaime Balmes. Foi ele quem fundou essa teoria. Mas vamos lá. Leon Walras, por sua vez, preferiu dar um tratamento matemático ao princípio da utilidade marginal, influenciando Vilfredo Pareto, Maffeo Pantaleone e outros, a partir dos quais se desenvolveram mais tarde as modernas teorias de equilíbrio geral, como por exemplo a teoria das expectativas racionais ou a economia dos novos clássicos, que notabilizou Robert Lucas a partir da segunda metade dos anos 60 do século XX. Então, é isso que eu gosto assim quando você vai estudando. Principalmente esse livro aqui, ele é um livro que dá para dizer assim, ele é a história do pensamento econômico. Ele é uma espécie de uma prévia do, ou assim, vamos dizer, a versão brasileira do a nossa Perspective of History of Economic Thought, uma perspectiva austríaca da história do pensamento econômico, mas sem analisar tanto assim, né? Sendo um pouco mais curto, porque o Austrian é 2 volumes, né, do Rothbard. E eu acho isso muito interessante, porque você vai vendo como o pensamento econômico ele vai evoluindo, 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 e cada pensador ele vai herdando uma coisa do outro e olha sobre a obra dele e fala: cara, tu acertou nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, mas isso aqui você errou, peraí que eu tenho uma ideia aqui melhor. E ele critica essa ideia, melhora essa ideia e avança a ideia, e depois chega outro, pega essa obra desse outro pensador e fala: pô, cara, tu melhorou isso aqui realmente daquele primeiro cara ali, mas pô, tu cometeu esse erro aqui e tal, vou arrumar. E assim a ciência vai evoluindo, sabe? A ciência econômica e qualquer outra ciência, na verdade. É assim que o método científico funciona. Você vai analisando as obras dos seus colegas do passado e olhando e vendo o que estava certo, o que estava errado, o que ele errou e avançando. E eu acho isso muito incrível, porque é um conceito de... É uma coisa que eu falei às vezes ao longo da série aqui, mas é uma coisa que conecta pra mim, assim, quando eu vejo isso, me conecta muito com One Piece, que é o conceito de vontade herdada que tem na obra, que é tipo, uma pessoa quando ela morre, ela deixa um legado e aquela pessoa herda esse legado e leva isso pra frente. É basicamente isso. A gente pega aqui, cara, quantos anos fazem que o Calmenger morreu? E estamos aqui discutindo as ideias dele ainda. Porque o cara foi um dos grandes da história da humanidade. Quantos anos fazem que voltando lá no começo, lá, o Juan de Mariana, que foi um dos primeiros pensadores a ser abordado aqui. Quantos anos fazem que ele morreu? E o cara, ainda assim, tem os escritos dele transcenderam as eras, sabe? O cara veio desde a Idade Média ali, sendo estudado, o Karl Menger, desde o século XIX, do século XX um pouco, né? Sendo estudado. Eu acho isso uma coisa formidável, sabe? Da história, assim, de maneira geral, sabe? Como a gente vai se conectando com o passado, aprendendo com ele e vendo os erros e tentando não repetir, sabe? E tentando ser seres humanos melhores, em última análise. Geralmente, infelizmente, a humanidade é falha e não consegue aprender muito com os erros do passado, né? Mas eu sou um pouquinho... É como eu falo, eu sou pessimistamente otimista e otimistamente pessimista. Então eu fico nesse pêndulo, sabe? Às vezes eu tô otimista, às vezes eu tô pessimista. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Mas é verdade que não foram Menger, Jevons e Walras, no entanto, os pais da doutrina da utilidade marginal, contrariamente aos que o que nos vem sendo ensinado geração após geração. Não podemos e nem devemos deixar de fazer justiça ao verdadeiro descobridor dessa doutrina, o catalão Jaime Antônio Luciano Balmes e Urpia, o Jaime Balmes, né, como é o nome dele abreviado,
que, em 1844, e portanto 17 anos antes do trio que ficou com a fama, expôs perfeitamente essa doutrina em seu artigo Verdadeira Ideia do Valor ou Reflexões sobre a Origem, Natureza e Variedade dos Preços. Balmes, ao ser o primeiro a resolver definitivamente o paradoxo do valor e a formular cientificamente a doutrina da utilidade marginal, foi, sem dúvida, foi sem qualquer margem de dúvida, o cara. Como vimos no capítulo 10, houve um outro cara que desvendou os os mistérios da utilidade marginal, porém 10 anos antes de Balmes, Hermann Heinrich Gossen. 10 anos depois, na verdade, perdão, li errado aqui. O próprio Jevons leu o seu Die lá, que é o livro lá que foi citado no capítulo 10, enfim, está em alemão muito complicado, de 1854, e reconheceu esse fato, informando a Walras, nada se sabendo sobre se Menger teve ou não ciência do pioneirismo de Balmes e de Gossen, que não são citados em seu Principles, e nem se Jevons chegou a ler o artigo de Balmes. Então, assim, o que o professor está colocando aqui? O Walras, né, no caso, o Jevons, na verdade, ele sabia do artigo do Gossen, mas não se sabe se esse trio sabia do artigo do Balmes. Pelo menos o Jevons sabia do artigo do Gossen, informou para o Walras. Então, dos três que fundaram a escola austríaca da teoria de utilidade marginal, 2 deles sabiam. Presume-se que o Menger não sabia, porque ele não cita no Principles of Economics. Que, por sinal, é um livro que eu vou tentar trazer para o canal ano que vem, tá? Com uma leitura comentada, porque eu acho que seria um bom complemento para essa série aqui, para poder discutir essa questão. E seria uma baita nerdada sobre economia, né? O que seria bem legal. Então tem essa questão. Fiquem abertos aí se o Menger sabia ou não. Não tem como saber, porque né, falecido, a gente consegue se comunicar com o autor do passado com base no que ele escreveu, no que ele citou nos escritos dele. Então ele não citou nem o Gossen nem o Balmes. Então presume-se que ele não sabia. Portanto, Menger não foi, assim como Walras e Jevons, o primeiro a desvendar o paradoxo do valor e a formular consistentemente a teoria da utilidade marginal. Mas também não há dúvida que isso não diminui sua grandeza na história do pensamento econômico, e ele foi, de fato, o fundador da escola austríaca. Além disso, sua contribuição para o pensamento econômico transcendeu, em muito, suas descobertas sobre a teoria do valor dos preços, como veremos quando analisarmos seu pensamento. Menger, como é sabido, usou o conceito de utilidade marginal para resolver o famoso paradoxo da água e dos diamantes, que tinha confundido Adam Smith, também para refutar a teoria do valor-trabalho. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? A teoria do valor-trabalho ela está morta desde que surgiu o Principles of Economics. O que é notável do Karl Menger, porque ele escreveu o Principles of Economics, se eu não me engano, acho que é 12 anos antes daquela merda do Capital. Então, quando o Capital, lá surge o Marx falando aquele monte de merda lá no livro dele, ele já surge natimorto. É um livro que nasce refutado. É incrível. O Karl Menger conseguiu ser refutado antes mesmo dele escrever aquela merda. Então, um marxista que não sei o que, tem que ler o Capital. Cara, o Capital, assim, é um livro de história do pensamento econômico. Ele não é um livro de economia. Você vai ler ele como tipo assim, ah tá, então esse idiota do Marx pensava isso aqui, tá, ele é um retardado porque isso aqui tá errado, isso aqui ele tá fazendo, colocando juízo de valor na economia e não pode fazer isso, enfim, isso aqui é basicamente um... Quando você pega o Capital, você pode olhar para aquilo como tipo um grande estoque de papel higiênico de emergência. É basicamente para isso que serve aquela bosta daquele livro. Mas vamos lá. Os bens adquirem valor, demonstrou com clareza, não por causa da quantidade de trabalho utilizada na sua produção, mas por causa da sua capacidade de satisfazer as necessidades dos indivíduos. O exemplo que eu dei lá dos controles. De fato, Menger demoliu completamente, em termos científicos, a teoria de valor formulada por Adam Smith, endossada por David Ricardo e apropriada por Karl Marx. Se o valor dos bens é determinado pela importância das necessidades a que satisfazem, então o valor do trabalho, bem como dos outros insumos usados em sua produção, que ele chamou de bens de ordem superiores, deriva de sua capacidade de produzir esses bens. Isso significa que o valor depende de avaliações subjetivas feitas pelos consumidores agentes e, portanto, que decorre essencialmente da existência ou da ausência de demanda pelo referido bem, assim como da intensidade ou fraqueza dessa demanda. Em suma, Menger diz claramente que o valor depende da demanda. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo completamente idiota aqui para vocês entenderem, mas digamos que eu abra uma empresa para produzir pentes numa área em que 90% da população é masculina e careca. E aí eu tento ofertar esses pentes no mercado em que 90% da população é masculina e careca. Ou também, sei lá, vamos dar um exemplo mais realista, vai. 60% da população é masculina, careca,
porque é uma tradição cultural dos homens rasparem a cabeça e as mulheres também têm a tradição de usar o cabelo muito curto. E aí eu vou tentar oferecer pente para essa área cultural aí, que tem essa cultura de os homens serem carecas e as mulheres terem o cabelo muito curto, é, cabelo assim, bem curto mesmo. Eu vou ter sucesso nessa empreitada numa uma empresa de venda de pente para careca? Não vai dar muito certo não. Talvez se eu vender, sei lá, vendesse barbeador ali para rapar a careca, umas coisas ali, aí daria mais certo. Por quê? O valor, no caso aqui, como o professor coloca, o valor depende da demanda. Então, se eu chegar para um careca e oferecer para ele um pente, R$ 10, ele não vai querer. Cara, eu não tenho cabelo, para que eu vou querer um pente? Se eu der para ele, ele também não vai querer falar, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu não tenho cabelo, eu sou careca, entendeu? Então, é uma coisa meio... Pode parecer meio besta, assim, falar, pô, tu tá dando um exemplo idiota, mas para e pensa. Tenta explicar isso com valor de trabalho. Vai lá, me explica. Vai lá. Se você for marxista e estiver vendo esse vídeo, me explica aí nos comentários como é que um pente ele tem valor zero com careca. Sem cair na teoria da utilidade marginal decrescente. Sem cair na teoria da subjetividade do valor. De que o valor das coisas é subjetivo. O trampo para produzir um pente é igual. Mas por que ele não vale nada para um careca? Sabe? É umas coisas bestas. Tipo, pô, mas tá dando um exemplo de pente pra careca. De novo. Eu sei, é um exemplo idiota. Mas é um exemplo idiota que refuta uma teoria idiota. É basicamente isso. Você pode pegar o exemplo mais ridículo do mundo e colocar um marxista para tentar responder ele não vai conseguir responder. Por quê? Porque a teoria deles não funciona. A teoria deles é uma antiteoria, uma anticiência, basicamente. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Ele usou sua teoria subjetiva de valor para chegar a uma das ideias mais importantes, tão importante quanto simples, da economia do mundo real. Os dois lados, oferta e demanda, ganham com as trocas. Os agentes econômicos trocam algo que valorizam menos por algo que valorizam mais, e, porque todos assim agem suas trocas, todos ganham. Essa percepção levou a ver que os intermediários são também altamente produtivos, pois facilita as operações que beneficiam os que compram e os que vendem. Sem os intermediários, essas transações ou não teriam ocorrido ou teriam sido mais caras. O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, eu comprei esse livro aqui para poder fazer a leitura comentada dele. Então, o que eu passei, o que eu transmiti de mensagem para a Amazon, que foi onde eu comprei esse livro, quando eu comprei esse livro? Eu falei, Amazon, eu não consigo produzir esse livro, ou eu não consigo... Ou talvez assim, eu consiga baixar um PDF dele na internet, mas eu prefiro ter a versão física para poder fazer uma leitura comentada, que era o meu plano quando eu comprei ele. Mas eu quero comprar ele de você. Então eu estou renunciando ao meu dinheiro e eu quero que você me dê o seu livro. Aí a Amazon do outro lado ela vai olhar e fala, cara, eu tenho, sei lá, umas 50 cópias desse livro. Pra mim ele não tem utilidade nenhuma em termos de leitura. O Jeff Bezos lá, o pessoal da Amazon, fala, eu não tenho interesse em ler todas essas unidades. Talvez até alguém lá da Amazon, da própria Amazon mesmo, possa comprar uma unidade dela para ler, mas não é o exemplo aqui. Então, beleza, é isso mesmo. Eu comprei esse monte de livro aí para eu poder vender mesmo, então o cara quer comprar ele, então beleza, vamos trocar. A Amazon sai mais satisfeita porque ela se livrou de um bem que para ela realmente queria vender, que é, no caso, o livro. Eu saio mais satisfeito porque eu peguei o dinheiro que para mim não ia ter outro fim e comprei esse livro. Então é assim que funciona a utilidade marginal. A questão da troca. Quando um bem é trocado no mercado, significa que os dois indivíduos valorizam mais o que eles estão recebendo do que o que eles estão dando em troca. Então, se você vai no mercado e você compra arroz, você está valorizando mais o arroz do que o dinheiro que você despendeu para comprar o arroz. Se você está trabalhando para uma pessoa, você valoriza mais aquelas horas trabalhadas para a pessoa do que outras horas, aquelas mesmas horas que você poderia despender fazendo outras coisas. Sei lá, o cara tá trabalhando 8 horas, aí chega alguém e fala, pô, tu pode trabalhar 10? Não, 10 pra mim não, porque eu prefiro ficar com a minha família. Um exemplo. Então, de novo, tenta aplicar isso pro valor do trabalho. Esses exemplos simples aqui, tenta explicar isso com o valor do trabalho e vai falhar miseravelmente. Menger também explicou magistralmente os fenômenos monetários. Se as pessoas trocam diretamente os bens, isso é uma economia de troca sem moeda, elas raramente podem conseguir o que querem apenas com uma ou duas transações. Se elas têm galinhas e querem um armário, por exemplo, não vão necessariamente ser capazes de trocar galinhas por armários, mas em vez disso poderão ter de fazer algumas trocas intermediárias
ou seja, terão incômodos, aborrecimentos e perda de tempo. Por exemplo, terão que trocar suas galinhas por cadeiras, essa por uma carroça e essa pelo armário, supondo que o vendedor só aceitasse uma carroça em troca do armário. Mas, claramente, esses incômodos, aborrecimentos e perda de tempo são muito menores quando elas trocam o que tem por algum bem que seja amplamente aceito. E, em seguida, usam esse bem para comprar o que desejam. Esse bem que é largamente aceito torna-se, então, naturalmente, sem qualquer necessidade de intervencionistas por parte do Estado, o dinheiro ou moeda. Os economistas modernos descrevem essa função da moeda como a de evitar a necessidade da dupla coincidência de desejos. Só que é uma coisa importante, tá, para entender sobre o dinheiro, porque o dinheiro realmente ele é um meio facilitador de trocas. E ele tem uma certa demanda per si, assim. As pessoas têm uma certa demanda por dinheiro, não necessariamente pelo dinheiro. Não pensa no dinheiro assim como real, dólar, essas coisas, mas pensa num facilitador de troca. Porque todo mundo quer ter um certo estoque desse facilitador de troca, que a gente chama de dinheiro, para poder facilitar as suas trocas. Porque senão vai ter que ter, como colocado aqui, a dupla coincidência de desejos. Ah, eu vou ter que, sei lá, eu quero trocar um gorro de Papai Noel por um controle de PlayStation 4. Cara, como é que eu vou conseguir achar alguém que faz isso? Vocês querem um exemplo disso? Na União Soviética, havia uma política que você não podia que você não podia comprar sapatos. Sapatos assim, tipo tênis, chinelo, essas coisas. Você não podia comprar. Você tinha que esperar o governo mandar para você. E aí, eis como o mercado, ele mesmo numa ditadura comunista assassina, ele surge naturalmente porque o mercado é um fenômeno humano, é um fenômeno que vai da natureza humana. A humanidade ela tende a buscar bens no mercado. Então, é quase como se fosse um instinto, sabe? Ou talvez até mesmo seja um instinto. O que essa experiência soviética demonstrou? O que acabou acontecendo foi o seguinte. O governo soviético ele mandava, por exemplo, digamos que você seja homem e você calce 42. Você tem um pé aí, tamanho mediano, mais ou menos. Aí o governo te mandava um sapato feminino para criança, tamanho 12. Aí você tinha que ver alguém ali que tinha uma criança do sexo feminino que calçava 12 para trocar esse bem. Ah, mas aí eu consegui na troca um sapato feminino tamanho 38. Pô, agora eu vou ter que arranjar uma mulher que calça 38 que queira trocar para ver se eu consigo. Então, gerou-se na União Soviética um mercado de troca de sapatos. Então as pessoas começavam a se comunicar entre si para tipo, ó, eu tenho um sapato aqui, sei lá, um sapato vermelho tamanho 40 para homem. Pô, eu quero, sei lá, o Zezinho lá, ele falou, pô, ele tá querendo um sapato vermelho tamanho 40 para homem. Pô, o que ele tem para trocar? Ah, ele tem um sapato para bebê tamanho 4, sei lá. Pô, meu filho tá precisando de um desse, eu vou lá no Zezinho. Então as pessoas começavam a se comunicar entre si e se gerou um mercado de troca de sapatos na União Soviética. Só que o que acabou acontecendo? Bom, o psicopata assassino do Stalin fez o que um psicopata assassino faz. Ele tipo começou a prender as pessoas no gulag dele lá pelo crime de troca de sapatos, porque eles consideraram isso como uma tentativa de sabotagem no regime, que era inadmissível, que não sei o quê. Então as pessoas acabavam ficando sem sapatos. E aliás, uma coisa bizarra, que é hoje impensável, mas uma das grandes coisas que causaram mortes na União Soviética, assim, teve muita gente que foi fuzilada e morta simplesmente, sim, teve, mas você não mata 60 milhões de pessoas só simplesmente fuzilando elas. Você tem outros meios para poder conseguir matar essa quantidade de pessoas. Então muitas pessoas morriam porque elas simplesmente não tinham sapatos. Então a Rússia é muito fria, então a pessoa andava descalça, ela pegava uma pneumonia ou uma doença respiratória, alguma coisa assim, uma gripe muito forte, e não tinha remédio, né? Porque no ditadura comunista não tem as coisas, porque não tem preço, e as pessoas acabavam morrendo. Então muitas pessoas realmente não morreram só diretamente de bala, paredão, essas coisas. Não, é só tipo, cara, o cara pegou pneumonia, pegou uma gripe que evoluiu para uma pneumonia, porque pegou uma gripe e não tinha tratamento, evoluiu para pneumonia, o cara morreu porque não tinha medicamento, não tinha sapato. A pessoa passava frio, entendeu? A casa da pessoa não era adequada para poder segurar o frio, enfim. Coisas bizarras que aconteciam na ditadura da União Soviética. Mas enfim, feito esse disclaimer aqui, que acho que acrescenta para entenderem mais ou menos o conceito aí, vamos seguir aqui. A palavra pecuniária deriva do latim pecus, que significa gado, que em algumas sociedades serviu como dinheiro. Outras sociedades usaram cigarros, conhaque, sal, de onde vem a palavra salário, peles, conchas, tecidos ou pedras como dinheiro. E à medida que as economias se tornaram mais complexas e ricas,
elas começaram a usar metais preciosos como dinheiro. Entretanto, Mengen cedeu sua análise a outras instituições. Argumentou que a linguagem, por exemplo, desenvolvesse pela mesma razão que a moeda, facilitar a interação entre as pessoas. Ele chamou essa evolução de orgânica e, mais tarde, a Hayek as denominaria de ordens espontâneas. Nem a linguagem, nem o dinheiro, nem qualquer ordem espontânea ou orgânica foram planejadas e muito menos desenvolvidas pelo Estado, mas pelos mercados mediante ações livres de indivíduos. Então, como eu disse, existe um certo senso de ordem nas pessoas, de comunicação, entende? Isso é uma coisa que as pessoas buscam naturalmente. Elas não... É o que eu falo, ó. Se a humanidade fosse um bando de bárbaro psicopata que se matasse o tempo inteiro, a gente já teria sido extinto como espécie. E tem, sei lá, 7, 8 bilhões de humanos por aí. Significa que a gente não é tão idiota assim. Mas vamos lá. A Escola Seca de Economia foi erigida a partir dos escritos de Menger e de dois de seus discípulos, Eugene von Bombaverk e Frederick von Weiser, 1851 e 1926. O Frederick von Weiser. O Bombaverk, o professor não colocou a data de nascimento e morte dele aqui. Mais tarde, economistas austríacos como Ludwig von Mises e Friedrich August von Hayek usaram as ideias de Menger e de seus discípulos diretos, cada um à sua maneira, mas seguindo os mesmos princípios metodológicos inspirados pelo fundador da escola, como ponto de partida. Por que o professor coloca aqui como cada um à sua maneira? Porque o Hayek e o Mises, o que eles têm em comum é serem austríacos. E aí praticamente para aí, porque na prática eles têm abordagens metodológicas muito diferentes, eles chegam em conclusões muito diferentes. Inclusive, o Mises fica puto com essas conclusões e chama o Hayek de socialista. Aquela frase famosa dele que ele fala pro Hayek pro Milton Friedman: "You are all a bunch of socialists." Que ele vai ficar puto e xinga todo mundo. Mas vamos lá. Como escreveu com bastante propriedade o professor Peter J. Klein, Menger foi de fato um revolucionário. Bom, tópico 2, vamos aí um pouco à bibliografia de Karl Menger. Podemos, a respeito da vida de Menger, seguir Joseph Salerno, um dos maiores conhecedores da escola austríaca e de sua história, em seu Biografia de Karl Menger, o fundador da escola austríaca. Karl Menger nasceu em 28 de fevereiro de 1840. Peraí, agora eu fiquei bugado. Dia 28 é o dia que é bissexto? Porque 1840 foi um ano bissexto, né? A cada 4 anos é 2020, 24, 28. É 28 ou 29 que é o dia extra do ano? Deixa nos comentários aí. Que pode ser que o Karl Menger tenha um bizarro fato de que ele fazia aniversário a cada 4 anos. O que é engraçado. Mas acho que não, acho que é dia 29, né? Ou 28, não lembro. Eu não sei se fevereiro tem 27, aí quando tem mais dia tem 28, ou tem 28 quando tem mais dia tem 29. Enfim, deixa nos comentários aí. Na Galícia, ou Galiza, região situada a oeste da atual Ucrânia e ao sul da Polônia, cujo nome deriva da cidade ucraniana de Haliç, que hoje faz parte da Polônia. Então, isso aqui é uma coisa para vocês entenderem, tá? O Karl Menger, ele nasce no Império Austro-Húngaro. Então, aquela área ali era tudo Áustria, era tudo considerado austríaco. Então, por isso que hoje você vê, por exemplo, o Mises. O Mises é austríaco. Sim, quando ele nasceu ele era austríaco, mas se ele nascesse hoje, digamos, o Mises nasceu na mesma cidade que ele nasceu, mas hoje ele seria ucraniano. Ele teria nascido em Lviv, na Ucrânia. Ou Liev, não sei como é que fala. Enfim, é a cidade lá da Ucrânia. Mas hoje o Mises seria ucraniano. O que seria engraçado, porque para e pensa. Situado a oeste da atual Ucrânia e sul da Polônia. Ou seja, o Menger seria ucraniano. O Mises seria ucraniano. Teríamos a escola ucraniana de economia? Olha que bagulho engraçado. Aí é aquele momento que eu fico pensando, deve ter um multiverso por aí que o Império Austro-Húngaro não aconteceu, ou talvez ele tenha caído antes, e na verdade existe um Ludwig von Mises da Terra 2, Terra 3, sei lá, e ele junto com o Karl Menger ali, a galera fundou a Escola Ucraniana de Economia. Seria engraçado, mas enfim, é só eu nerdando aqui sobre o multiverso. Mas vamos seguir aqui. De acordo com Joseph Salerno, Menger descendia de uma antiga família austríaca que incluía artesãos, músicos, funcionários públicos e oficiais do exército que haviam emigrado da Boêmia uma geração antes de seu nascimento. Seu pai, Anton, era advogado e sua mãe, Caroline, nascida como Gerzabeck, era filha de um rico comerciante da Boêmia. Karl Menger teve 2 irmãos, Anton e Max. O primeiro chegou a ser um eminente autor socialista e também seu colega como professor na Faculdade de Direito da Universidade de Viena. Que merda, hein? O Karl Menger tinha um irmão Sousa. Essa eu não sabia. O segundo tornou-se advogado e foi deputado liberal no parlamento austríaco. Caraca, a família era estranha, hein? 2 liberal e o Sousa. Imagina o Natal, todo mundo discutindo. Ou não, né? Na verdade. A família Menger conseguiu atingir a nobreza, embora o próprio Karl tenha perdido o título von no início da idade adulta.
Aqui a citação está basicamente referenciando o site do Mises aqui, tá? Onde tem o Mises Gringo, onde tem o livro. Mas vamos lá. Menger estudou economia nas universidades de Praga e Viena, no período entre 1859 e 1863. Logo a seguir, passou a trabalhar como jornalista. O jovem Menger rapidamente atingiu uma posição de proeminência nessa profissão e também como escritor, produzindo uma série de romances e comédias, que aparentemente foram serializadas para publicações em jornais. Em 1865, conheceu e passou a partilhar ideias com o primeiro-ministro austríaco liberal Richard Graf von Belcrede. No outono de 1866, deixou o Wiener Zeitung, um jornal oficial para o qual trabalhava como analista de mercado, com o propósito de se preparar para os exames orais de um doutorado em Direito. Depois de aprovado nesse exame, passou a trabalhar como advogado aprendiz em maio de 1867, recebendo seu diploma de Direito na Universidade de Cracóvia, em agosto de 1867. No entanto, nunca se afastou de suas atividades como escritor e voltou a trabalhar como jornalista econômico, ajudando inclusive a fundar um jornal diário. Cabe neste ponto um importante parêntese. É bem plausível supor que o período que Menger passou na Polônia pode ter exercido alguma influência em sua posição favorável ao liberalismo econômico, inclusive com as raízes marcadamente católicas da Escola Austríaca de Economia. Conforme relata Ludwikowski, do Institute of Political Science da Jagiellonian University de Cracóvia, os termos liberal e liberalismo já eram bem conhecidos e populares no leste europeu. Em uma nação dividida, submetida a constantes invasões de nações vizinhas e sem um Estado, palavras tais como liberdade, tolerância e independência eram naturalmente dotadas de forte apelo. Foi no ciclo de economistas poloneses que as noções de liberalismo foram interpretadas em primeiro lugar, a rigor, nas duas primeiras décadas do século XIX. Naquele período, passaram a ser valorizados na Polônia alguns dos seus principais atributos do espírito liberal, como a tolerância, o comprometimento com o progresso, as atitudes prospectivas e proativas, a liberdade para agir e aprender, a valorização da competição e a economia de mercado. Como sugere Ludwikowski, nome complicado. Na verdade, Ludwikowski, ok, vou tentar pronunciar melhor da próxima vez. Na situação política que a Polônia vivia naquele período, a ideia de tolerância, relacionada com o princípio da liberdade religiosa, tinha um papel importante. E o catolicismo, embora suprimido nas regiões russas e prussianas da dividida Polônia, sempre foi a religião da maioria dos poloneses, servindo, portanto, como elemento unificador da nação e merecedor de proteção. Nota como a Polônia não mudou culturalmente desde aquela época. Ela segue sendo um país fortemente católico, com raízes fortemente conservadoras e um pensamento econômico extremamente liberal. Por isso que lá eles têm uma coisa muito importante. Eles tratam comunistas e nazistas com os dois vermes que eles são. Os dois partidos são proibidos. Eu desconfio que é porque quem mais morreu no Holodomor proporcionalmente foram poloneses. E também quem mais morreu no Holodomor não. Quem mais morreu na ditadura comunista foram poloneses, proporcionalmente, né? Não em termos gerais, que aí são os ucranianos ganham, mas proporcionalmente em termos de porcentagem da população. E também no nazismo, a maior parte dos mortos nos campos de concentração nazistas eram poloneses. Então, né, fica a lição aí para o povo polonês que aprendeu e não deixa partido nazista nem partido comunista se criar lá, e comunista e nazista se aparecer na rua com uma camiseta da foice e martelo, é muito provável que o cara dê sorte de ser preso, porque talvez ele acabe tomando uns cacete, para dizer o mínimo. Por outro lado, o catolicismo defendia princípios conservadores e demandava prioridade para a igreja. Isso levou naturalmente a conflitos com as minorias não católicas, que eram prejudiciais aos interesses da nação. A ideia de tolerância ou de liberdade total que respeita a fé era muito importante naquelas condições. Os liberais que defendiam esses princípios enfatizavam que na Polônia, onde, mesmo nos tempos da Inquisição, não houve execuções por motivos religiosos, o princípio da tolerância deveria ser tratado como algo absoluto. Esse quadro político polonês prolongou-se pelas décadas seguintes, atingindo o período em que Menger passou em Cracóvia. No final de 1815, o czar Alexandre aprovou a Constituição do Reino da Polônia, como parte do Grande Império Russo. Aquela Constituição foi reconhecida como a mais liberal de todo o mundo. Os poloneses esperavam que a organização do legislativo em duas câmaras lhes permitisse participar das decisões e do poder político. O czar, que era o rei da Polônia, manteve o direito à iniciativa e ao veto sobre as decisões legislativas. Basicamente, o rei era o poder moderador. Os poloneses esperavam que a organização do... perdão. Estou relendo aqui de novo. As duas câmaras podiam discutir esboço de programas de governo
e relatórios da situação do país, enquanto a Câmara Baixa podia requerer explicações dos ministros e estabelecer, antes do Senado, os relatórios sobre as atividades do Estado. A publicidade dos debates tinha a intenção de abrir a possibilidade do controle público e da observância da lei. Então eles tinham esse princípio mais enraizado neles, né? Imagina tentar explicar isso para o Brasil hoje em dia, que basicamente qualquer coisa vai parar no STF. Hoje até, bizarramente, isso está acontecendo. A decisão da CBF, de quem vai ser o presidente da CBF, caiu no colo do Gilmar Mendes, por causa de todo o embrólio jurídico lá que teve. Pra vocês entenderem, o STF hoje manda em tudo. Imagina isso aqui numa Polônia do século passado. E depois a galera ainda fala que essa época era atrasada. Pois é. Em poucos anos, porém, algumas expressões vagas contidas na Constituição abriram as portas para contornar seus princípios e para lutas entre os parlamentares e o governo. Esse fato acelerou a formação de uma oposição no parlamento que decidiu defender o princípio da observância rigorosa das liberdades e direitos garantidos pela Constituição. Esses oposicionistas eram conhecidos como os benjaministas, em alusão ao famoso liberal francês Benjamin Constant, cujas doutrinas aprovavam inteiramente. Fechado parênteses, podemos prosseguir com Salerno, quando observa que foi em setembro de 1867, imediatamente após receber seu diploma de Direito, que, segundo ele mesmo declarou, Menger atirou-se na economia política e, nos 4 anos seguintes, trabalhou meticulosamente o sistema de pensamento que tão profundamente iria reformular a teoria econômica. A economia mengeriana tornou-se realidade em 1871 com a publicação de Die Grundsatz der Volkswirtschaft, acho que é assim que se pronuncia. Princípios da economia política, obra que indubitavelmente mudou a história do pensamento econômico. Talvez um dos livros de economia mais importantes da história. Como jornalista econômico, Menger observara o contraste nítido entre os fatores que a economia clássica havia identificado como sendo os mais importantes na explicação da determinação de preços e os fatores que os participantes do mercado acreditavam que exerciam a maior influência na formação dos processos de fixação de preços. Seja ou não verdadeiro que essa teoria tenha sido a inspiração original para o mergulho repentino e profundo de Menger nas questões econômicas depois de 1867, é inegável que foi consistente com seu objetivo final de reconstruir a teoria de preços. Em 1870, Menger obteve um emprego no departamento de imprensa do gabinete austríaco, o Ministerpräsidium, que era formado por membros do Partido Liberal. Com o trabalho publicado na mão e a conclusão bem-sucedida de seu exame de habilitação em 1872, Menger, cumprindo os requisitos exigidos, obteve sua nomeação como Privatdozent, um conferencista não remunerado, porém com privilégios docentes completos, na Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de Viena. Após sua promoção para o cargo remunerado de professor em tempo integral, professor extraordinários, no outono de 1873, demitiu-se do departamento da imprensa ministerial, mas continuou suas atividades jornalísticas no setor privado até 1875. Aqui é uma parte interessante, tá? O Menger estar nessa universidade, da Universidade de Viena, é onde ele começa a ministrar o curso dele, o seminário dele de economia. E esses alunos, entre os alunos que estavam nesse curso, estavam o Bombaverk, o Mises, o Hayek e também o Max Weber. O Max Weber e o Mises, eles eram grandes amigos. Eles participaram desse seminário da escola austríaca, né? O que viria a ser conhecido como Escola Austríaca de Economia, ela nasce desse seminário. Então é um fato histórico aí interessante. O Menger realmente, ele não só ele funda a Escola Austríaca por causa desse livro, mas também por causa do seminário, sendo um professor de economia, basicamente. Mas vamos lá. Em 1876 foi nomeado para ser um dos tutores do príncipe herdeiro, Rudolf von Habsburg, então com 18 anos de idade e, ao longo dos 2 anos seguintes, tutelou enquanto viajava com ele por toda a Europa. Após seu retorno a Viena, o imperador Franz Joseph, pai de Rudolf, nomeou-o para a Cátedra de Economia Política da Faculdade de Direito de Viena, onde tomou posse em 1889 como professor ordinário, professor titular. Seguro em sua nova e proeminente posição acadêmica, era agora capaz de se preocupar com a formulação da explicação e defesa do método teórico que adotara em seus princípios. Seu livro tinha sido ignorado na Alemanha porque, na década de 1870, a academia alemã estava quase completamente dominada pela escola histórica alemã, liderada por Gustav Schmoller, que foi bastante hostil ao livro e seu estilo abstrato de teorizar a economia, assim como era crítico severo da escola clássica de economia.
Eram tempos de socialismo de cátedra, expressão cunhada em 1861 por Oppenheim, o Franz Oppenheimer, né? Por ser propagada do alto das cátedras universitárias, que sugeria intervenções do Estado para amenizar pretensos conflitos de classe. Pretensos conflitos de classe, na verdade. Esse movimento surgiu nos anos 60 e 70 do século XIX na Alemanha, principalmente com a Wagner, o Schmoller, né, L. Brentano e Wagner Sombart. Wagner Sombart é um dos caras que mais influenciou o Hitler. Então essa escola histórica alemã, nada de bom veio dela, tá? A galera ali era anti-liberal, anti-livre mercado, galera socialista raiz mesmo. O Sombart é um dos caras que mais influencia o pensamento de Hitler, tá? Então a galera que fala, o Hitler era capitalista. Que era. Alegavam que o Estado burguês estava em cima das classes e que era perfeitamente capaz de reconciliar seus interesses antagônicos e de introduzir o socialismo paulatinamente, mas sem que fossem afetados os interesses dos capitalistas e, na medida do possível, tendo em conta as reivindicações dos trabalhadores. Na Rússia, eram os marxistas legais e difundiam os pontos de vista dos socialistas de cátedra. Porém, nós, os austríacos, que conforme se pode depreender, sempre fomos perseguidos dentro das academias desde a época de Menger, parece termos sido dotados pelo Criador com o dom da perseverança, quando se trata de defender as ideias que acreditamos serem as mais corretas. E nossa motivação vem, segundo creio, do alto e também do que Menger e os que deram sequência ao seu pensamento escreveram enquanto estiveram vivos, assim como de seus colegas contemporâneos, que cada vez em maior número estão difundindo a escola austríaca pelo mundo. Isso é verdade. A escola austríaca de economia é a escola de pensamento econômico que mais cresce no mundo. Então, a gente está... É simplesmente inevitável. A gente está certo, então... É o que eu acabo dizendo. Existem duas teorias econômicas. As erradas e as austríacas. Os frutos de perseverança e da pesquisa metodológica de Menger foram, enfim, publicados em 1883 em um livro intitulado, está em alemão, vou ler a tradução direto, Investigações sobre o método das ciências sociais como referência especial à economia. Se o livro anterior tinha sido friamente ignorado, esse livro em questão, né, o citado anteriormente, precipitou um verdadeiro furor entre os economistas alemães que responderam acaloradamente com ataques irônicos a Mengers e a recém-nascida escola austríaca. Na verdade, esse último termo originou-se quando os historicistas alemães o aplicaram com o intuito de enfatizar o isolamento de Menger e de seus seguidores da corrente principal da economia alemã. Ou seja, quem batiza a escola austríaca de economia é a escola histórica alemã. E eles batizam a escola austríaca de economia quando tipo assim, essa escola austríaca de economia aí não sabe porra nenhuma. Era pra zoar os caras. E o nome pegou. É muito engraçado, né? Como a coisa vai... sei lá, é muito louco. Eu acho muito interessante essas coisas da história, como tipo assim, o cara querer fazer piada com o fato da galera ser austríaca e pegou. E até hoje a galera se chama de austríaco. Eu posso dizer que eu sou um austríaco. Tipo, não no sentido de nascimento, mas no sentido de alinhamento ideológico, né? Vamos lá. Menger respondeu em 1884 com um panfleto mordaz. Os erros do historicismo na teoria econômica alemã e, consequentemente, o famoso debate metodológico entre a escola austríaca e a escola histórica alemã teve início. Debate esse que a escola austríaca ganhou, tá? E sepultou basicamente a escola histórica alemã. Nesse meio tempo, os escritos em o ensino de Menger, em meados dos anos 70, haviam começado a atrair seguidores brilhantes, mais notadamente Eugen von Bombaverk e Friedrich von Weiser. Então esses caras foram lá aprender com Menger, depois o Mises e o Hayek vêm. O Mises e o Hayek vêm no segundo momento, mas primeiro vem o Bombaverk e o von Weiser. Entre 1884 e 1889, as obras desses homens e de outros, também influenciados por Menger, começaram a jorrar em abundância, levando a uma aglutinação de uma escola econômica identificável. No final dos anos 80, a doutrina mengeriana também foi sendo introduzida para os economistas de países onde o alemão não é a língua nativa, como a França, a Holanda, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Uma das coisas que ajuda a escola austríaca a chegar nos Estados Unidos, e hoje a gente ter basicamente o grande cerne da escola austríaca de economia ser os Estados Unidos, e em certo nível o Brasil também, tá? A gente tem bastante coisa por aqui. É o fato do Mises ter ido para lá, né, na década de 40, já do século XX. Então, isso ajudou bastante. O Mises a difundir as ideias, depois ele ensina o Rothbard, e aí o resto, bom, a gente já sabe, basicamente o resto é tipo eu aqui, né? Chegando como um humilde austríaco aí, fazendo conteúdo. Mas vamos lá. Depois de retirar-se de sua participação ativa na Methodon Spreit, que é o debate metodológico, no final de 1880, os interesses de Menger deslocaram-se de preocupações metodológicas
para as questões de teoria econômica pura e aplicada. Em 1888, publicou um artigo notável sobre a teoria do capital. Zur Theorie des Kapitals, o nome do livro. Também durante aquele período, Menger foi o principal membro de uma comissão encarregada de reformar o sistema monetário austríaco, um papel que o estimulou a refletir profundamente sobre os problemas da teoria e política monetária. O resultado foi uma série de artigos sobre economia monetária, publicado em 1892, incluindo Já o Dinheiro, uma contribuição pioneira para a teoria monetária. Menger continuou na vida acadêmica até demitir-se de seu cargo de professor em 1903, mas infelizmente, apesar do fato de que viveu até 1921, não produziu obras mais importantes. Então ele, basicamente, os últimos 18 anos da vida dele foi só, vivendo de boa, sem produzir mais nada. Bom, vamos ao tópico 3, que é o pensamento de Karl Menger. Que é o tópico final, basicamente, o penúltimo tópico, né, na verdade, do livro. Que tem o tópico 4 e o tópico 5, que é as conclusões. Mas vamos lá. Apesar dos diversos precursores ilustres percorridos nos capítulos anteriores, em uma pré-história de cerca de 5 séculos, Karl Menger foi de fato o verdadeiro e único fundador da escola austríaca de economia, tal como a entendemos hoje, ou seja, um conjunto uniforme de proposições em que identificamos um núcleo fundamental ou tríade básica formada pelos conceitos de ação, tempo e conhecimento, e por 3 elementos de propagação, a saber, o subjetivismo, o conceito de utilidade marginal e o de ordens espontâneas. Esse núcleo e esses elementos de propagação são levados pelos austríacos para os campos da filosofia política, da epistemologia e da economia. E, de novo, toda essa parte, tudo isso aqui vai ser discutido na segunda parte dessa série, que vai começar no ano que vem, também conhecido como amanhã, que é o livro Ação, Tempo e Conhecimento. Então, se inscreve no canal aí se você não está inscrito, chegou até aqui. Vai ter mais vídeo especial que vai cobrir a grade do canal até janeiro. Fevereiro o canal retoma as atividades normalmente. Mas vamos lá. Menger merece esse posto não apenas porque criou e divulgou o sistema explicativo do valor e dos preços mediante o conceito de utilidade marginal, que constitui um dos elementos de propagação da teoria, da teoria econômica austríaca, mas porque ele fez muito mais do que isso. Também originou e aplicou consistentemente o método correto, o praxeológico, para analisar os fenômenos econômicos, ou seja, enfatizou a importância da ação individual ampliada e aperfeiçoada, no século seguinte por Mises. Debuxou com simplicidade e maestria uma teoria do capital que pressupõe a importância do tempo subjetivo e intuiu elementos a respeito da insuficiência e dispersão do conhecimento, que foram posteriormente desenvolvidas por Hayek. Estabeleceu, portanto, as raízes austríacas modernas que constituem o núcleo fundamental ou tríade básica. E fez mais, com relação aos elementos de propagação, além de ter inventado, embora o verdadeiro inventor tenha sido, como vimos, Jaime Balmes, a utilidade marginal, ressaltou também enfaticamente sobre o subjetivismo que rege as ações humanas e sobre as ordens espontâneas, especialmente quando, no capítulo 8 dos Princípios, estudou a evolução da moeda. Foi, portanto, inquestionavelmente o primeiro dos austríacos da concepção moderna dessa escola. Não foi por outra razão que Mises escreveu. O que é conhecido como a Escola Austríaca de Economia começou em 1831, quando Karl Menger publicou um volume fino sob o título Princípios da Economia. Até o final da década de 1870 não havia uma escola austríaca, havia apenas Karl Menger. Nota 144 aqui, Joseph Salerno, a citação em questão está na página 192 e 262. Para Hayek, as ideias fundamentais da escola austríaca pertencem totalmente inteiramente a Karl Menger. O que é comum para os membros da escola austríaca, o que constitui sua peculiaridade e fornece as bases para contribuições posteriores, é sua aceitação das ideias de Karl Menger. Aí, mesma coisa, o mesmo livro do Salerno. E mais, o objetivo final de Menger não era destruir a economia clássica, isso aqui é uma outra citação do Hayek, tá? Como por vezes tem sido sugerido, mas completar e firmar o projeto clássico fundamentado a teoria da determinação dos preços e do cálculo monetário e uma teoria geral da ação humana, que é a praxeologia, basicamente. Quando Menger despertou sua atenção para a teoria econômica, em 1867, existia um sistema consolidado, embora repleto de falhas, de teoria econômica, que havia sido construído principalmente pela escola clássica britânica, ou seja, principalmente por David Hume, Adam Smith, David Ricardo e... David Hume aqui é citado 2 vezes, então tem um erro aqui no livro. Na visão dos economistas clássicos, tanto os preços como a produção comportavam-se de acordo com as leis definidas de causa e efeito. A economia clássica, por isso, contém de fato uma teoria embrionária da ação humana, mas bastante incompleta,
porque focaliza estritamente o homo economicus, aquele agente absolutamente calculista, que comprava sempre na baixa e vendia na alta. Em outras palavras, como sublinha Salerno, a teoria clássica dos preços da produção era uma teoria da ação, sim, mas uma ação com a característica de ser perfeitamente calculável, ou seja, uma ação no mercado praticada, onde todos os meios e fins, custos e benefícios, lucros e perdas podem ser calculados em termos de dinheiro. A escola clássica, assim, embora tenha representado uma conquista e um passo ousado na ciência econômica, pecava por ignorar completamente as avaliações subjetivas, não quantificáveis, e as preferências do consumidor, que são, para Menger, a própria razão de ser de toda atividade econômica no mundo real. Então, basicamente, a questão da teoria do valor do trabalho ela é um erro muito grande na economia e a economia clássica, né, a escola clássica de economia, principalmente a britânica, né, ela cometeu esse erro. Então, eles ignoraram isso. O Karl Menger basicamente refunda isso, né, refuta isso e arruma a teoria, vamos dizer assim. A explicação para essa negligência repousa, indubitavelmente, na grande falha da economia clássica, sua teoria de valor, como eu antecipei aqui. Na tentativa de analisar o valor dos bens como base para sua teoria do preço, os economistas clássicos concentraram-se em categorias abstratas ou em classes de bens. Por exemplo, trigo, pão, arroz, ferro, diamantes, água, etc. E a utilidade geral desses bens para a humanidade, ao invés de se concentrar em quantidades específicas de um bem concreto e sua importância, percebida subjetiva e individualmente por parte de cada indivíduo. Os economistas clássicos eram, por isso, impossibilitados de resolver o famoso paradoxo do valor. A questão de por que o preço de 1 quilo de pão no mercado é quase insignificante em comparação com o preço de um diamante com o mesmo peso, sendo um pão indispensável para a vida humana, os diamantes somente úteis para serem apreciados por sua beleza ou serem ostentados. Para avançar ainda mais em sua análise, os economistas clássicos foram assim forçados a dividir o valor em duas categorias: o valor de uso e o valor de troca. Até hoje o marxista fica batendo nisso, tá? É chato pra caralho debater com o marxista que fica mas é valor de uso, mas é valor de troca. Não, valor é valor, só existe um. O primeiro referindo-se à importância de um bem em atender aos desejos humanos e o segundo apenas para indicar o preço de mercado. Os clássicos, então, tomando o valor de uso como um dado e uma pré-condição inexplicável para o valor de troca, e passaram a concentrar a sua análise exclusivamente nesse último. Essa abordagem para a teoria do valor, naturalmente, impediu que os economistas clássicos desenvolvessem uma teoria completa da ação humana, que integrasse as avaliações e escolhas dos consumidores com os cálculos e as escolhas dos produtores. Salerno observa então que, incapazes de fundamentar sua teoria dos preços nos valores subjetivos atribuídos pelos consumidores, os economistas clássicos voltaram-se então para os custos objetivos de produção e, ao fazê-lo, identificaram as condições técnicas em que os bens são produzidos como as escolhas humanas como determinantes da atividade econômica. Isso, evidentemente, resultou em uma teoria dos preços bifurcada e contraditória, segundo a qual os preços de mercado, aqueles efetivamente pagos nas transações, são determinados pela oferta e demanda. Notemos que isso é ensinado até hoje sob o nome de lei da oferta e da procura. Mas essa teoria explica apenas a oferta. Sim, porque segundo essa tese, a oferta é o resultado dos cálculos monetários dos empresários maximizadores de lucros, enquanto as demandas dos diversos bens de consumo eram assumidas como dadas. E, embora as escolhas humanas determinassem diariamente os preços de mercado de todos os bens, no longo prazo o valor de troca dos bens reprodutíveis convergiria inexoravelmente para o preço natural, aquele estabelecido pelos custos de produção do bem, custos esses que, contudo, permaneceram sem explicação. Então eles não conseguiam amarrar certinho as pontas da teoria, porque, de novo, a teoria deles estava errada, a teoria de valor deles estava errada. E aí disso derivava toda uma série de erros. Se você parte de uma base errada, você vai cometer vários erros. Os scarcity goods, bens de escassez, aqueles cuja oferta não pode ser aumentada pelos processos convencionais de produção, tais como antiguidades, moedas raras, pinturas famosas, etc., eram tratados separadamente como uma categoria de bens relativamente sem importância, cujos valores de troca serão determinados inteiramente pela oferta e pela demanda. Eis, portanto, a divisão dos clássicos entre a teoria do valor e a teoria dos preços. Mas havia também outra contradição não resolvida, pelo menos no caso dos bens reprodutíveis. Embora a determinação de preços reais a cada momento seja gerada pela ação humana calculada, esses preços também escondem uma misteriosa tendência para gravitar em torno de um nível determinado por fatores totalmente estranhos à vontade dos indivíduos. O professor Salerno identifica uma desconexão imperdoável no insight clássico. As palavras do professor Joseph Salerno aqui. E, com relação à importante questão da determinação dos rendimentos dos fatores de produção, a análise clássica era praticamente inútil, porque, novamente, era conduzida em termos de classes amplas e homogêneas, em agregados como trabalho,
terra e capital. Este procedimento desviou os clássicos da importante tarefa de explicar o valor de mercado ou os preços reais dos tipos específicos de recursos, em favor de uma busca utópica pelos princípios que regeriam a renda agregada ser distribuída por cada uma das 6 classes de proprietários dos fatores de produção: trabalhadores, proprietários da terra e capitalistas. A teoria da distribuição da escola clássica era, portanto, desconectada de sua teoria aproximadamente praxeológica de preços e centrou-se quase que exclusivamente nas diferentes qualidades objetivas da terra, do trabalho e do capital como explicação para a divisão da renda agregada entre eles. Considerando que o núcleo da teoria clássica dos preços e da produção incluía uma teoria sofisticada de ação calculável, a teoria clássica da distribuição era grosseiramente focalizada nas qualidades técnicas dos bens isolados. E arremata com precisão quase cirúrgica, pois não menciona Balmes, embora talvez possa estar se referindo indiretamente a Gossen. Este era o estado insatisfatório em que Menger encontrou a teoria econômica no final dos anos 1860. É verdade que uma escola de valor subjetivo, que traçou suas raízes através de Jean-Baptiste Say, Anne Robert Jacques Turgot e Richard Cantillon, dos escritores escolásticos da Idade Média, floresceu no continente durante todo o período de ascensão da escola clássica na Grã-Bretanha. E o próprio Menger, um renomado bibliófilo, nutriu-se e aprofundou-se no ramo dos escritos em língua alemã dessa tradição do valor subjetivo. No entanto, enquanto os escritores associados a essa tradição repetidamente enfatizaram que utilidade e escassez são os únicos determinantes dos preços de mercado, e em alguns casos até mesmo tenham formado o conceito de utilidade marginal, ninguém antes de Menger foi capaz de elaborar sistematicamente esses insights para desenvolver uma teoria abrangente do processo de formação de preço e da economia em geral. Já Huerta de Soto argumenta que a escola clássica, de tradição anglo-saxônica, influenciou negativamente a ciência econômica e que tal prejuízo acentuou-se com os sucessores de Adam Smith, e em especial com Jeremy Bentham, que nas palavras de Jesus Huerta de Soto, inoculou o bacilo do mais estreito utilitarismo na nossa disciplina, impulsionando com ele o desenvolvimento de toda uma análise pseudocientífica de custos e benefícios, e se acredita que possam ser conhecidos, e o surgimento de toda uma tradição de engenheiros sociais que pretendem moldar a sociedade à sua vontade, utilizando o poder coercitivo do Estado. O professor Jesus Huerta de Soto ele é bem enfático nas palavras dele, eu gosto bastante da forma como ele escreve, tá? E aí seguimos aqui com uma citação dele. Na Inglaterra, Stuart Mill culmina essa tendência com o seu abandono do laissez-faire e as suas numerosas concessões ao socialismo. O John Stuart Mill, que é um dos primeiros sociais liberais, vamos dizer assim, e é aquele liberal muito socialista. E na França, o triunfo do racionalismo construtivista de origem cartesiana explica o domínio dos intervencionistas da École Polytechnique e do socialismo cientificista de Saint-Simon e Comte. Afortunadamente, e apesar do obscuro imperialismo intelectual que os teóricos da escola clássica anglo-saxônica exerceram sobre a evolução da nossa disciplina, a tradição continental de origem católica impulsionada pelos nossos escolásticos do século de ouro espanhol nunca foi totalmente esquecida. Assim, essa corrente doutrinal continental influenciou 2 notáveis economistas a quem dedicamos 2 capítulos deste livro. O irlandês Cantillon e o francês Turgot. Ambos podem, com justiça, ser considerados os verdadeiros fundadores da ciência econômica. Cantillon, por volta de 1730, escreveu seu Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral, que, segundo Jevons, é o primeiro tratado sistemático de economia, em que realça o empreendedor como o motor do processo de mercado e explica pormenorizadamente que o aumento da quantidade de moeda não afeta imediatamente o nível geral de preços, uma vez que o seu impacto na economia real se dá por etapas, ou seja, sucessivamente e através de um processo que inevitavelmente afeta e distorce os preços relativos que surgem no mercado. Trata-se do famoso efeito Cantillon, que analisamos no capítulo 3, logo copiado por Hume e depois retomado por Mises e Hayek em sua análise sobre a teoria do capital e dos ciclos. Então, tem essa parte do Cantillon. Realmente é bastante interessante entender o que é o tal do efeito Cantillon, porque muita gente até hoje não entende. E o professor fez um brilhante trabalho em explicar aqui no capítulo 3, então vai lá no capítulo 3, por isso que eu falo, galera, acompanhe desde o começo. Se você não está acompanhando desde o começo, está perdendo toda a explicação do livro, né? Mas vamos lá. Menger, portanto, ao seguir a tradição continental iniciada pelos pós-escolásticos, e que teve sequência com Bandini, Cantillon, Turgot e mais tarde Galliani, Delfico, Say e Bastiat, logrou estabelecer um sistema completo de pensamento que condensou, desenvolveu e aperfeiçoou com seus princípios da economia política, que pode ser, com justiça, apontado como tendo sido o primeiro livro de economia da escola austríaca. Tópico 4. Menger, fundador da escola austríaca.
O que se pode dizer de um fundador, de alguém que colocou a pedra angular do edifício em permanente construção? Bem, há fundadores, e aí o professor coloca entre aspas fundadores, né? Aspas. Menger está entre os primeiros porque construiu um sistema claro, coerente e articulado de ensinamentos econômicos que foram sendo aprofundados e alargados pelas gerações seguintes. Já Lord Keynes, o fundador do keynesianismo, está claramente entre os segundos, o grupo dos fundadores com aspas. Tamanha falta de clareza em sua obra mais importante, a Teoria Geral do Emprego, Juros e Dinheiro, de 1936, haja vista centenas de livros que até hoje são publicados pretendendo explicar o que Keynes desejava dizer nessa ou naquela passagem de seu confuso livro. Podemos até afirmar que houve um só Menger, mas uma multidão de Keynes. O Princípios da Economia Política enfecha 8 capítulos em que seus 2 primeiros expõem brilhantemente a teoria geral dos bens e as relações entre economia e bens econômicos. Menger, ao ressaltar o nexo causal existente entre eles, as leis que os regem no que diz respeito à sua qualidade como bem, a implicação de considerar o tempo e o erro, as causas do bem-estar progressivo da humanidade, a demanda humana, a quantidade disponível dos bens, a origem da economia humana e dos bens econômicos, a riqueza e o patrimônio, traça fortemente a essência de uma teoria austríaca do capital, mais tarde esmiuçada por von Bauer ao classificar os bens em ordens, desde os bens de primeira ordem, bens de consumo final, aqueles que atendem direta e imediatamente às necessidades humanas, aos bens de ordem superiores, que apresentam nexo causal apenas indireto para a satisfação de tais necessidades. Essa classificação introduz uma dinâmica até então desprezada na teoria econômica, o tempo e a incerteza genuína, que acarretam o erro. Para Menger, o processo por meio do qual os bens de ordem superiores são transformados em bens de ordem inferiores seguem leis de causalidade, e o próprio conceito de causalidade implica a consideração do fator tempo. Leva tempo à transformação dos bens de ordem superiores em bens de ordem inferiores, e a estrutura de capital da economia toma em consideração os bens de todas as ordens, desde os de ordem elevadas, mais afastados do consumo final, até os de primeira ordem, ou bens de consumo final, além de considerar o tempo gasto na transformação do bem desde o início do processo produtivo até que se transforme em um bem de primeira ordem. Outra faceta do tempo é ignorada pela economia clássica, mas é enfatizada por Menger. Por Menger e pelos austríacos que o sucederam, é que, ao levarmos em conta o tempo despendido para produzir um bem, temos que olhar para o outro lado, ou seja, para a demanda. A teoria clássica, mesmo nos modelos ditos dinâmicos, um automóvel fica pronto para o consumo no mesmo instante que começa a ser produzido, enquanto a escola austríaca considera a situação bem mais realista do que, por exemplo, um carro começa a ser produzido em maio e ficará acabado, digamos, em agosto. Ao ficar pronto, deverá, para que exista coordenação, outro importante conceito austríaco, atender à demanda de agosto. Se isso não acontecer, não haverá coordenação entre a oferta e a demanda. Se a demanda pelo bem acontecer em julho, como ele só estará disponível para consumo final em agosto, haverá escassez e, se por outro lado a demanda se verificar em outubro, haverá um excesso de produção em agosto e setembro, com a formação forçada de estoques. Perceberam a diferença? É claro que a economia clássica prevê casos de excesso de demanda e de oferta, mas sempre sob o ponto de vista estático. A escola austríaca estuda o excesso e a escassez dinamicamente, pois considera, ao contrário da economia clássica, o tempo de produção. Além disso, ao contrário da escola clássica, ela não trabalha com mercados em equilíbrio, algo profundamente irreal, mas considera os mercados como processos que tendem geralmente para um equilíbrio que, no entanto, jamais será alcançado porque as condições subjacentes do mercado também são processos dinâmicos. Coeteris non sunt paribus. O que o professor quer dizer aqui? É aquela questão do ceteris paribus, tudo mais constante, só que ele diz aqui que as coisas não são constantes. Basicamente é isso que ele quer dizer. O passo seguinte de Menger é analisar as causas do aumento do bem-estar humano, e aqui ele critica Smith, que negligenciou outros fatores relevantes para fixar-se na questão da divisão do trabalho. A utilização de bens de ordem elevadas tende a ampliar as quantidades produzidas de bens de primeira ordem. E, para o desenvolvimento desses bens de ordem superior, o limite é o conhecimento disponível. Escreve a esse respeito: os bens de consumo, que antes eram simplesmente o resultado de uma coincidência casual das condições de seu surgimento, passam a ser, no momento em que os homens assumiram o controle do processo, um produto da vontade humana, dentro dos limites impostos pela natureza, e as quantidades de bens disponíveis só encontrarão um limite. A compreensão do nexo causal entre as coisas e fatores, mais o domínio e o controle desse processo por parte dos homens. O conhecimento progressivo do nexo causal das coisas com o bem-estar humano e o domínio progressivo das condições mais remotas do mesmo conseguiu, portanto, levar a humanidade do estágio primitivo e de miséria extrema para o estágio atual de cultura e bem-estar.
também no futuro. É dessa forma que se dará o progresso econômico da humanidade. Aqui, essa citação é do capítulo... É da página 257, tá? Do Princípios de Economia Política. O terceiro capítulo, sobre a teoria do valor, começa mostrando a natureza e a origem do valor dos bens, sua medida última e as leis que o regem. Ressalta o caráter subjetivo do valor, considerado por Menger como não inerente aos bens, como se fosse uma propriedade especial ou algo independente e subsistente por si mesmo, mas um juízo subjetivo que os agentes fazem de acordo com sua consciência a respeito da importância de cada bem para atender a sua satisfação. Ora, isto, além de ser um golpe mortal na relação direta entre trabalho e valor, confere ao mesmo tempo importância ao papel do conhecimento, no sentido que as oscilações de valor têm sua origem no fato de que o conhecimento da importância que atribuímos a cada bem para atender a nossa satisfação se modifica no e com o tempo. No capítulo 4, Menger discute a doutrina das trocas, analisando seus fundamentos e seus limites. O capítulo 5 cobre a teoria do preço, desde sua formação em trocas isoladas, passando em seguida a sua formação em monopólios e a sua formação em distribuição em condições de competição bilateral. No capítulo 6, discute o conceito neoclássico de valor de uso e valor de troca, e a relação entre ambos e a troca do fator econômico que predomina na formação do valor. No capítulo 7, apresenta sua doutrina das mercadorias, seu conceito nas acepções populares e científicas e sua prerrogativa de serem vendidas. Finalmente, no capítulo 8, sobre a teoria da moeda, Menger começa mostrando a origem do dinheiro, atribuindo sua existência, como já vimos anteriormente, não uma invenção do Estado, mas a ação dos indivíduos, ordem espontânea. Discute as espécies de moeda peculiares a cada povo e a cada época, explica a moeda como um parâmetro dos preços, como a forma mais econômica de armazenar estoques monetários destinado à permuta, e termina discorrendo sobre a cunhagem de moedas. Este último capítulo é, até hoje, depois de praticamente um século e meio, uma das peças mais importantes e brilhantes da teoria monetária, que serviu de base para a esplêndida, exaustiva e definitiva análise desenvolvida por Mises em seu tratado Teoria sobre a Moeda e os Meios Fiduciários, de 1912. Menger foi, como disse Peter J. Klein, um revolucionário. Toda a tradição que gerou a sua obra, em especial esse livro perfeitamente inteligível para não economistas, possibilitou o nascimento e o desenvolvimento da escola austríaca. E, finalmente, chegando a conclusões, o que dizer mais sobre esse gigante do pensamento econômico? É o quinto tópico aqui. O que dizer mais desse gigante do pensamento econômico, desse estudioso que escreveu relativamente pouco, mas que transformou a ciência econômica de maneira a reumanizá-la e a fazê-la explicar bem mais adequadamente o mundo real do que as escolas alternativas tinham tentado fazer sem sucesso ou com pouco êxito. A fama, naturalmente, fica com os fundadores, assim como, analogamente no futebol, ela fica com quem faz o gol. Se Conca dá um passe para Fred e este faz o gol, então o gol será sempre lembrado como aquele gol do Fred e nunca como aquele gol de Conca. Ou mesmo com aquele gol do Fred que recebeu um lançamento espetacular de Conca, embora sem o lançamento deste o artilheiro não teria como marcar. E o professor cita isso aqui, tá? Porque o fato curioso, o professor Biratan Jorge Orio é torcedor do Fluminense, tá? Então eu tenho certeza que ele tá lembrando do gol do Fred do título do Fluminense de 2012 que o Conca dá o passe para ele. Então, certeza que ele tá lembrando disso. Especialmente pela época que ele escreveu esse livro. A ciência econômica atribui-se o gol ainda a Smith, mas isso foi, a meu ver, foi um erro da arbitragem, pois quem empurrou a bola para as redes não foi de fato Smith, mas Cantillon e um pouco depois Turgot. Então, basicamente, trazendo para o futebol moderno aqui, já que o professor usou essa analogia, tem que ter o VAR aí, tem que ter um VAR na história do pensamento econômico e tirar o gol do Ada Smith e dar o gol pro Cantillon e pro Turgot. Cada um chutou a bola um pouquinho ali, e os dois foi o gol. Foi o gol dos dois. Na escola austríaca, embora o gol tenha sido marcado por Menger, neste livro tentamos mostrar que ele foi resultado de todo um trabalho de equipe. Então, o Menger era só o camisa 9 ali, mas ir pra bola chegar no camisa 9, tem que passar por todo o time. Ele, como nenhum outro, soube sintetizar toda uma tradição de séculos, iniciada com os brilhantes pós-escolásticos ibéricos e prosseguida por outros não menos brilhantes pensadores, acrescentando a essa tradição uniformidade como nenhum outro fizera. Nos proto-austríacos encontramos elementos da escola austríaca, em alguns autores esparsos em quantidade e intensidade menor, mas em Menger encontramos todos os elementos dessa escola, seu núcleo ou tríade básica, ação, tempo e conhecimento, seus elementos de propagação, subjetivismo, utilidade marginal e ordens espontâneas, e seus desenvolvimentos principais para a filosofia política, como a evolução nas ciências sociais, a contenção do poder e a crítica ao construtivismo ou racionalismo arrogante, para a epistemologia, como o individualismo metodológico, a ênfase na economia do mundo real,
a afirmação da economia como uma ciência social e, evidentemente, na economia, o mercado como um processo, a função empresarial, a dificuldade de calcular custos objetivamente, a moeda, o capital e a semente da explicação para os ciclos econômicos. Menger não foi apenas um revolucionário, foi um revolucionário vitorioso. Derrubou, com insights científicos, sempre lógicos, mitos que infestavam a economia há séculos. Sua obra, bem como a de seus antecessores e sucessores, precisa urgentemente ser divulgada como para muitos outros economistas em formação, pois os velhos dificilmente abandonam os padrões que aprenderam e que passam a repetir por toda a vida, e também para qualquer pessoa que se interesse pelas ciências humanas em geral. Cultivo a esperança de que esse modesto livro tenha sido do seu agrado, caro leitor, e também que possa contribuir para essa finalidade, porque acredito firmemente que os pós-escolásticos, São Bernardino de Sena, Santo Antonino de Florença, Francisco de Vitória, Martins de Aspiricueta, o Dr. Navarro, Diego de Covarrubias e Leiva, Luiz Saravia de Lacara, Gaetano, Francisco de Garcia, Luiz de Molina, Jerônimo Castilho de Bobadilha, Juan de Mariano, Francisco Soares, Juan de Lugo, Leonardo Lécio, Grossio e Pufendorf, Bandini, Cantillon, Turgot, Delfico, Say, Bastiat, Bowes, Gossen, Molinari, Menger e seus sucessores podem ser resumidos em uma só palavra: liberdade. E uau, que forma de encerrar o livro. Belas palavras do professor no final. Assim, é importante, pegando aqui um pouco, falar sobre o Karl Menger em si, é importante entender o tamanho dele para a ciência econômica. Ele talvez seja um dos maiores economistas de todos os tempos. Certamente ele é o mais influente, porque resolveu o paradoxo do valor, não foi algo pequeno. E não só isso, ele não fez só isso, ele fez muito mais coisa. Que a obra dele, assim, ele não escreveu muita coisa, mas o que ele escreveu foi impactante. Então é importante entender o tamanho do Karl Menger na ciência econômica. E também agradeço, de novo, ao professor Biratan Giorgiori por ter escrito esse livro muito bom. Ele fala que, aqui no finalzinho, né, que ele coloca que esse modesto livro tenha sido do seu agrado. E para mim foi, eu gostei bastante da experiência de ler esse livro, fazer uma leitura comentada dele. Eu já tinha lido anteriormente, né, obviamente. E depois ler de novo para fazer uma leitura comentada, passando um pouco pro roteiro. Foi um puta trabalho, assim, foi uma baita jornada que cobriu todo o mês de dezembro aí do canal. Então vamos para a segunda parte dela, que vai ser o Ação, Tempo e Conhecimento, que vai cobrir o primeiro mês do ano aí do canal. Vai ser uma coisa que eu pretendo fazer todo ano, fazer o último mês do ano e o primeiro mês do ano serem conteúdos especiais, vamos dizer assim. Então na prática 10 meses de conteúdo e 2 meses especiais, né, em cada ano. Agradeço imensamente quem acompanhou a série, pelo menos essa primeira perna dela, de novo, não acaba aqui. Amanhã, também conhecido como ano que vem, vai começar a leitura comentada do Ação, Tempo e Conhecimento. E uma mensagem final ao professor Biratan Giorgiori. Uma das maiores... Eu não sei se ele vai ver isso, mas se ele ver, enfim, tô deixando aqui como uma mensagem para ele. Um dos meus grandes arrependimentos na vida, assim, que eu tenho, na verdade, não seria um arrependimento, seria uma frustração. Eu poderia ter sido aluno seu, professor. Teria tido essa honra de ser seu aluno, porque eu pretendia cursar a pós-graduação do Mackenzie de escola austríaca, e o senhor é um dos professores lá, né, no curso. Mas as circunstâncias do mundo, a pandemia do Covid, me tiraram essa possibilidade, porque o Bolsonaro assinou a Lei 13.979. A Lei 13.979 dava autoridade para, basicamente, pessoas obrigarem vacinação. A faculdade que eu fazia obrigou vacinação, eu não tomei a vacina. E por diversos motivos, eu não vou entrar neles aqui porque o YouTube não gosta muito, mas eu não acreditava que era uma boa ideia. E isso me custou a vaga na faculdade, consequentemente me custou a minha graduação, porque eu estava fazendo gestão empresarial, e gestão empresarial era um dos cursos elegíveis para poder fazer a pós em escola austríaca. E infelizmente nossos destinos acabaram não se cruzando, né? Não pude ter o prazer de ser seu aluno, mas tivemos algumas interações aí no Instagram, né? Eu mandei algumas mensagens para ele e tal, ele respondeu algumas coisas. Foi bem bacana. Agradeço imensamente, professor. Essa obra foi muito boa. Eu realmente recomendo para todo mundo que leia ela, né? Se você... Mas bem que eu li ela praticamente de cabo a rabo, eu só não vou ler as conclusões ali, porque eu já tinha visto e falei, a parte final ali, eu falei, isso aqui não acrescenta muita coisa, melhor deixar por aqui mesmo, meio que o pós-fácil dela. Mas leia ela por completo, compre essa obra, vamos ajudar o professor a receber mais uma grana por isso, né? Toda vez que um livro é vendido, o autor ganha um royalties, né? Então,
Ajudem o professor Biratã Jorge também. Ajudem o canal aqui também, se você puder. Colaborações financeiras estão aí na descrição, os meios para tal. E que jornada que foi. Foi bastante edificante, assim. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu gostei bastante de produzir esse conteúdo, fiquei bem animado. Deixem aí nos comentários também uma crítica, sugestão, feedback, enfim, o que vocês acharam. E é isso. Essa primeira parte acaba aqui. Feliz ano novo para vocês, comemorem, sei lá, se divirtam e passem bem a virada de ano aí. Eu que desejo para todo mundo. Ano que vem tem mais, também conhecido como amanhã. E é isso. Pela última vez nesse ano, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau e feliz ano novo.